Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. E vamos ler os versos de 1 a 6 e o verso 10, capítulo 42. E assim diz a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é esse que, sem conhecimento, encobre o conceito? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. O verso 10 do capítulo 42 diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Que ele aplique no nosso coração a porção lida de sua santa palavra. Amém. Amém. Nós temos feito, meus amados irmãos, uma análise do livro de Jó. Foram 5 mensagens, com esta a quinta, e é evidente que o assunto não se esgotou. O livro de Jó é um dos mais belos livros da Bíblia. É um dos mais belos relatos da literatura universal, pela beleza poética e pelo tema que envolve o seu assunto. E nós procuramos aqui começar com o doloroso caminho da crise que acometeu Jó, um homem reto e íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem que tivera um testemunho do próprio Deus de que ele era tudo aquilo que está escrito que ele era, e que caiu em desgraça por conta da intervenção de Satanás, de que ele não era tanto aquilo que estava Deus falando que ele era. E uma aposta entre Deus e Satanás era para que se provasse que Jó não era íntegro, não era reto, não era temente a Deus, nem se desviava do mal por vontade própria, mas por interesse. Então a primeira mensagem foi o doloroso caminho da crise. Depois nós abordamos a questão da integridade de Jó no incidente com a esposa, que diante daquele quadro desolador, de tragédia que se abateram sobre Jó, ela fez uma sugestão absolutamente desastrosa. Ela disse: você ainda mantém a integridade depois de tudo isso que aconteceu? Ele perdera os bens, perdera os filhos e as filhas, ele perdera a saúde, e ele estava reduzido a uma situação de tragédia. E aí ela diz: você ainda mantém a sua integridade? Estou falando sobre a integridade de Jó, porque ele repreendeu a esposa, porque ela disse: amaldiçoa Deus e morre. E ela estava no caminho, na ideia de Satanás, que se Deus tirasse tudo aquilo que Jó era possuidor, ele haveria de amaldiçoar a Deus. Então ela disse: amaldiçoa Deus e morre. Então falando sobre a esposa de Jó, e eu fiz aqui alguns argumentos até defendendo a situação dela no contexto da crise que ela também estava vivendo. A terceira mensagem é a ação dos amigos de Jó. Nós vamos encontrar do capítulo 3 até o capítulo 37 os amigos de Jó, que vieram consolá-lo, e não consolaram coisa nenhuma, muito pelo contrário, eles acusaram Jó, dizendo que Jó estava recebendo naquela situação o que ele merecia, porque ele tinha pecado. E aí falamos sobre a doutrina da retribuição, a teologia da retribuição, em que nós recebemos aquilo que nós colhemos, aquilo que plantamos. E aí falamos sobre os amigos de Jó, a ação desastrada dos amigos de Jó, que ao invés de consolar daquela situação que Jó vivia,
eles acusaram Jó. Aparece um personagem, além dos 3 amigos, o Bildad, o Zofar e o Elifaz, apareceu uma figura chamada Eliú, que também foi muito presunçoso e começou a querer defender Deus. Deus não precisa de defesa. E aí então nós falamos dos amigos de Jó. Domingo passado tratamos de Jó e a espiritualidade cristã, ou seja, a experiência e os ensinos do livro de Jó no que tange a espiritualidade cristã. E o foco foi: nós temos que ir a Deus, temos que amar a Deus pelo que Deus é. O sentido maior da espiritualidade, nós falamos aqui, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Lembrando que essas duas coordenadas, a vertical e a horizontal, elas, quando se encontram, elas formam a cruz. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo. A verticalidade da conduta e a horizontalidade do nosso viver neste mundo. E hoje, então, a gente está concluindo essa série com o tema A Restauração de Jó. E o nome de Jó é citado em duas ocasiões. Uma no Velho Testamento, além do livro, só em 2 ocasiões se cita Jó na Bíblia. No profeta Ezequiel e no livro de Tiago. Então, além do livro de Jó, só nesses 2 locais nós vamos encontrar referência a Jó. A primeira, vamos abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Então, uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento. Então, Jó é citado no Velho Testamento, além do livro dele, o livro de Ezequiel, capítulo 14, do profeta Ezequiel. E diz assim: veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estendereis a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Aí vem o verso 14 dizendo: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o seu Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas as desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes 3 homens estiverem no meio delas, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Ora, se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Então se estende aqui o relato do profeta Ezequiel, falando que Jó era um homem que seria livre da tragédia, ele, Noé e o profeta Daniel. Em Tiago, vamos então para o Novo Testamento, capítulo 5, verso 11, nós vamos encontrar outra referência a Jó. Então foi um no Velho Testamento e agora no Novo Testamento. E assim diz Tiago 5, 11: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aqui em Tiago se fala da capacidade de lidar com o sofrimento através da paciência. Nós sabemos que a virtude da paciência está ligada à
vida de Jó, a constância, a perseverança, a resistência diante da tragédia. E nós vamos então encontrar, do capítulo 32 até o 37, o discurso de Eliú, esse personagem que fechou com os três Bildad, Zofar e Elifaz o cerco contra Jó. A verdade é que nesse contexto, quando a gente lê o livro de Jó, ninguém estava a favor de Jó, estava todo mundo contra. Todos declararam impiedosamente a uma voz que Jó era o único culpado pelo que tinha acontecido, pelo sofrimento que ele estava passando. Na visão dos amigos, Jó estava plantando, Jó estava colhendo aquilo que ele plantara. Meus amados irmãos, ninguém tinha conhecimento do que estava acontecendo fora do palco, e o que estava acontecendo nos bastidores do inferno, comandado pelo inimigo. Nem a principal vítima, que era Jó, nem a sua mulher, nem os demais parentes, nem a vizinhança, nem os conhecidos, nem os antigos hóspedes, que fala que Jó era um hospedeiro, nem os servos que Jó tinha, nem as servas, nem os rapazotes que brincavam displicentemente nas praças, no tempo da fartura, e que eram acolhidos por Jó, nem os acadêmicos presunçosos dos três amigos, nem o igualmente presunçoso Eliú tinha em profundidade conhecimento do que estava acontecendo, porque ninguém sabia, nem tinha pensado no apreço que Deus tinha por Jó. Era só acusação. Ninguém tinha conhecimento, meus amados irmãos, desse apreço profundo que Deus tinha por Jó, das provocações de Deus a Satanás, dizendo: olhaste o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como eu. Isso foi provocação. E as provocações de Satanás de que Jó era reto por uma questão de interesse. Interesse. Ele amava a Deus, não por Deus em si, mas porque ele tinha interesse em ser abençoado. E Satanás lançou a ideia: pesa a mão sobre ele, tira as posses, tira a família, tira a saúde, e Jó vai para a semana. Nesse contexto, o mais ignorante sobre tudo era o próprio Jó. E por essa razão mesmo, sem entender o que estava acontecendo, na certeza de que nada está fora do controle de Deus, Jó disse que tudo aquilo que estava acontecendo era Deus. Por exemplo, no capítulo 1, verso 21, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A essa altura, Jó já estava doente. Jó tinha perdido os filhos, as posses, tudo, os amigos, mas ele estava dizendo que tudo aquilo foi Deus que fez, e mesmo assim, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, essa situação nos leva a analisar neste momento a dimensão humana de Jó. Jó era de carne e osso, como qualquer um de nós, como qualquer uma criatura. Jó não era Deus, Jó não era semideus, Jó não era super-homem, Jó era um homem. Jó era cercado de limitações, fraquezas. Jó não era irrepreensível na dimensão humana, mas era santo no sentido restrito, como nós aprendemos da leitura do livro. Jó nasceu pecador, e Jó era pecador. O pecado habitava nele como habita em nós, estava dentro dele, atuava nos seus membros, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: foi vendido, eu fui vendido ao pecado. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então nós temos que ver esses heróis que a Bíblia apresenta na dimensão humana, e o caso de Jó era evidentemente emblemático. Jó era humano, mas diante da tragédia, enfrentando
todas aquelas enfermidades, enfrentando os cânceres vários que o acometeram, uma das coisas mais difíceis para Jó foi enfrentar o silêncio de Deus. Porque nós vamos encontrar do capítulo 2 diante até o capítulo 38, Deus silencioso. E aí, meus amados irmãos, e nós? Como é que nós enfrentamos o silêncio de Deus? Porque há momentos na nossa experiência cristã em que Deus silencia. Há momentos em nossa experiência cristã que Deus não fala. Nós dizemos que os céus não respondem às nossas orações, elas não passam do teto, teto é de bronze, como falamos. E a verdade é que, como na experiência de Jó, as dores e as perdas não eram fictícias. Como na nossa experiência cristã, as dores e as perdas não são fictícias. Como não eram teatrais nem fictícias os cravos que foram cravados nas mãos de Jesus. Aquilo não era teatro, não, aquilo era real. A experiência de Jó, nas perdas e naquela situação que ele se encontrava, não era fictício, não era ficção. E aí, de todo canto veio incompreensão. O mau conselho da esposa, as calúnias, denúncias, acusações, falta de tato dos amigos, nada disso passou despercebido pelo sofrido Jó. Ele chorava de tal modo que disse a certa altura, lá no capítulo 16, verso 16, que estava com os olhos vermelhos de chorar. Quantos de nós temos as fontes das nossas lágrimas secas? Quantos de nós não choramos mais? Eu já li uma certa feita que Deus não tem nada a dizer à pessoa frívola, porque a Bíblia foi escrita com lágrimas, e somente as lágrimas ela vai entregar os seus mais preciosos tesouros. Amém. Por isso Cristo disse no Sermão da Montanha: os que choram serão. Então Jó, meus amados irmãos, era humano, perdido, confuso, deprimido, fazendo reclamações, amaldiçoando o dia que nasceu, os desabafos de Jó, que a gente já viu. Ele tinha crise de fé, mas no meio da crise toda, há uma expressão bela no capítulo 19, verso 25. Ele diz: tudo isso me aconteceu, eu estou doente, limpando as feridas com cacos. Estava Jó da cabeça aos pés cheio de feridas, úlceras. Estava Jó sentindo saudade dos filhos que morreram, dos bens que tinha desaparecido, mas era Jó que disse aquilo que temos que dizer diante do sofrimento: eu estou passando tudo isso, mas eu sei que o meu Redentor vive. Amém. E que por fim se levantará sobre a terra, e consumindo a minha pele, a minha carne, eu verei a Deus, os meus olhos o verão. Aleluia. A dimensão humana de Jó tem que ser considerada. Mas o que acontece depois de todo esse episódio dos amigos? Uma mudança de visão de Deus e uma mudança de visão de si mesmo. Meus amados irmãos, na nossa caminhada cristã, nós temos muitas vezes de mudar a visão que temos de Deus e a visão que temos de nós mesmos. Aconteceu com Isaías. Quando Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, ele teve uma visão de Deus, mas na mesma hora ele teve uma visão de si mesmo. Qual foi a visão de si mesmo? Como ela se expressou? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. A visão de Deus leva a visão de si mesmo. Aconteceu com Jó. E no caso de Isaías, junto com a visão de Deus, a visão de si mesmo, ele teve uma visão do mundo necessitado, quando ele
diante da proposta de Deus, a quem enviarei e quem há de ir por nós, ele disse: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, há uma mudança de visão de Deus e dele mesmo, da amarga experiência de Jó. Eles experimentaram uma visão radical de Deus e dele próprio. Meus amados irmãos, todos nós temos conceitos de Deus errados, formados a partir das nossas experiências, que muitas vezes são determinadas pela leitura errada das Escrituras. Jó também era assim, humano. A teologia da retribuição, que agora o prejudicava, tinha sido a espinha dorsal de sua fé, das suas convicções. E era preciso então que essas margens fossem desfeitas para que Jó pudesse livremente contemplar a Deus. Enquanto tivermos visões distorcidas, nós não vamos contemplar a Deus como Deus é. Para que as imagens de Jó fossem quebradas, Deus, depois de um longo silêncio, fala. Mas o que é extraordinário quando lemos o livro de Jó é que Deus não responde às perguntas de Jó de forma professoral, tratando cada uma das dúvidas que Jó apresentou. O que impressiona é que Deus nem mesmo repreende Jó dos seus pecados. Mas o que impressiona é que Deus não justifica Jó, mas Deus não condena Jó. Jó pediu tanto a Deus que ele apontasse os seus pecados a fim de que ele voltasse a ser como era antes. E agora, Deus fala, Deus quebra o silêncio, mas não toca naquilo que mais afligiu Jó, a causa da sua miséria e do seu sofrimento. Deus pode fazer isso conosco. Até o final do capítulo 39, Deus faz perguntas a Jó, e Jó não respondeu a uma só. Uma das características do ser humano é a sua incapacidade de lidar com o mistério. O mistério é uma incógnita, e o ser humano é incapaz de lidar com ele. Por quê? Porque nós pensamos que tem uma resposta para tudo. A necessidade de domínio sobre as circunstâncias e sobre os mistérios da vida nos leva ao pecado de querer domesticar Deus. Deus não é domesticável. Deus não acusa Jó de nada. Pode ler a partir do capítulo 38. No entanto, para Jó, se ele é inocente, alguém deve ser culpado pela sua desgraça. Esta é a lógica que estava na cabeça de Jó. Porque na tentativa de provar a sua inocência, ele se julga no direito de culpar a Deus, como aconteceu em vários momentos. O princípio é simples: se ele é inocente, Deus obviamente é injusto, fazendo passar pelo que ele passou. E aí, Jó se encontra, como muitos de nós, na nossa relação com Deus, em um verdadeiro checkmate. Ou ele assume, no caso de Jó, ser igual a Deus com a pretensão de determinar o agir correto de Deus, ou ele se rende à soberana vontade de Deus. Acontece com Deus conosco. E aí Deus procura se revelar a Jó como Deus cujo agir não obedece a nenhum critério estabelecido pelo homem. Nós somos tão presunçosos que queremos estabelecer critérios para Deus agir. E tem alguns aí que determinam, determina que seja assim, assim, assado. Não tem nada a ver. Deus é livre. Deus é soberano. As ações de Deus, meus irmãos, obedecem às iniciativas gratuitas do amor do próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não adoramos a Deus pela possibilidade das suas ações que retribuem matematicamente o justo e o ímpio. Não. Nós adoramos a Deus porque Deus é Deus e nada mais, e isso é suficiente. Então, diante do exposto, nos
discursos de Deus, Jó cedeu. Ele não pode responder a nenhuma pergunta, não respondeu. Como nós não temos capacidade de responder as perguntas de Deus. Diante da grandeza de Deus, Jó se calou. E imagina como nós somos presunçosos e complicados de querer argumentar com Deus. Quando Deus começou a fazer perguntas, já se calou. Não tem jeito de responder a nada. E a humilhação, a pequenez, levou Jó a um estado de humilhação extrema e levou ao silêncio. Por quê? Porque Jó sabia, e nós temos que saber, que não podemos contender com Deus. E aí nós não encontramos mais um Jó irado, como acontece nas discussões dos amigos, cheio de razão. Muita gente opta por ter razão a ser feliz. Jó estava cheio de razão. Mas nós encontramos aqui um Jó humilde, que se cala diante do mistério de Deus. Meus irmãos, para aprendermos a adorar a Deus por nada, motivados apenas pelo que Deus é, precisamos reconhecer a soberania absoluta de Deus e a sua imprevisibilidade. Por quê? Porque Deus não se sujeita às nossas pretensões de, a partir da nossa justiça, definir a justiça dele. Não. Se o nosso mundo funciona com base na justiça retributiva, o mundo de Deus não funciona dessa forma. O agir de Deus obedece apenas a uma regra: o amor de Deus por nós. Isso deve nos ser absolutamente suficiente. Por isso Jó tem um encontro com Deus e consigo mesmo. Jó se rende completamente. Porque antes a preocupação de Jó era se defender. Ela dizia: eu sou inocente. Depois aqui não. Ele reconheceu Deus. Olhou para si mesmo e reconheceu a pequenez. E ao mesmo tempo em que reconheceu a pequenez, ele reconheceu a grandeza de Deus. E reconhece que não conhecia de fato. Por isso, na leitura bíblica que fizemos, ele diz: eu te conhecia só de mim. Mas agora tem Deus meus olhos. E por isso eu me arrependo e abomino do pó. Nesta última oração, encontramos aquilo que deve caracterizar a nossa vida espiritual. Primeiro, a soberania de Deus. Deus é soberano. E Jó reconheceu isso quando ele disse: bem sei que tudo podes. Agora Jó não contendia mais com Deus, mas se abandonou nos braços de Deus. Meus irmãos, quantos de nós levamos uma vida a contender com Deus? Mas Deus é Pai, é soberano, e Ele quer nos colocar no colo e abençoar a nossa vida. Rebeldes somos nós e não Deus. Nós temos que nos render, dizer: eu bem sei que tudo podes. Não podemos querer determinar o agir de Deus. Reconheçamos que o agir divino é determinado pelos propósitos de Deus, porque Deus pode tudo. Para Ele nada é impossível. Aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível, disse Jesus. Nesse reconhecimento, Jó encontrou satisfação, nós também. Não porque os problemas sejam resolvidos, ou porque a dor tivesse sido explicada, mas ele encontrou paz na fé e na entrega a Deus de todos os problemas. É isso que temos que fazer na vida cristã. Não temos que lutar para conseguir uma possível vitória, porque a nossa vitória já foi ganha por Cristo na cruz ao Calvário. Cristo disse: eu venci o mundo já está vencido. O reconhecimento de que Deus não é apenas resultado daquilo que nós ouvimos. Eu te conhecia só de ouvir, mas também daquilo que nós vemos. Quando o homem tenta, pelo conhecimento, responder a todos os mistérios de Deus, acaba, como Jó, dizendo: eu
falava daquilo que não entendia. Enquanto Jó se debateu procurando provar a sua inocência, colocando-se no centro da história e das ações de Deus, usando a teologia para compreender o mistério dos propósitos de Deus, perdeu-se na sua própria ânsia de controlar o agir de Deus. É uma coisa conosco. A gente quer controlar o agir de Deus na nossa vida, pelas nossas referências. No caso de Jó, foi somente quando ele cessou de falar e passou a ouvir a voz de Deus que ele começou a compreender. E compreendeu o quê? Não o sentido do seu sofrimento, mas o princípio de agir do próprio Deus. Meus irmãos, quando o homem se cala, Deus fala. Foi isso que Jó aprendeu. Porque o silêncio contemplativo, ouvindo as perguntas de Deus: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando as estrelas da alva juntamente cantavam? E Jó calado, não tinha como, ele não sabia, não respondeu nada. O silêncio contemplativo de Jó levou a ouvir e ver aquilo que, enquanto falava, não era capaz de ver nem de ouvir. A mesma coisa acontece com Deus. E isso que aconteceu com Jó deve nos levar à seguinte conclusão: como aconteceu com Jó, depois que ele se calou e passou a ouvir a voz de Deus, ele teve a vida transformada. A mesma coisa pode acontecer com cada um de nós que aqui estamos. Jó reconheceu a loucura das suas pretensões e agora procurou ouvir a voz de Deus. Nós mesmos temos que reconhecer a loucura das nossas pretensões. Nós somos muito presunçosos. Jó percebeu que o agir de Deus não é o que ele entende por justiça, mas o amor gratuito de Deus. É por isso que a salvação é pela graça. Pela graça, não é por obras. E foi na contemplação do amor de Deus, gerada num momento de silêncio e de quietude, que ele pôde perceber a grandeza da bondade de Deus. Jó conhecia Deus só de ouvir. Muitos de nós assim somos. Mas agora ele pôde ver a Deus. Sua relação com Deus deixou de ser apenas cognitiva, de conhecimento, passou a ser contemplativa. Por isso o salmista diz que uma coisa ele pedia a Deus e buscava: que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para contemplar o quê? A formosura do Senhor e meditar silenciosamente o seu tempo. Meus irmãos, nós temos que fazer isso. A nossa vida vai melhorar, tenho certeza. Louvado seja Deus. Glória a Deus, amém. O princípio da espiritualidade, extraído da experiência de Jó, constitui-se, sem dúvida, alguém já falou, um grande desafio à espiritualidade moderna. No mundo que vivemos, sob a tirania do ter, em detrimento do ser, onde a identidade do homem é definida pelas funções e papéis que ele representa, onde a competitividade determina o ritmo das relações humanas, não podemos esperar outro modelo de espiritualidade a não ser o utilitário, da troca. Eu sou reto, temente a Deus, mas Deus tem que me abençoar. Que é isso? Pela graça, somente pela graça podemos ainda encontrar aqueles que buscam a Deus por nada, só porque Deus é Deus. Jó chegou nesse nível, buscando a Deus. E quando isso acontece, nós somos levados a reconhecer o nosso pecado e receber a graça imerecida de Deus. Saber que Deus é o Senhor soberano sobre as nossas vidas e que o seu agir, meus amados irmãos, não se encontra limitado nem pela nossa teologia e muito menos pelas nossas necessidades. É preciso, Igreja Batista do Alecrim, refletir sobre a espiritualidade e buscar as motivações mais secretas do nosso relacionamento com Deus. É por isso que o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, dentro desse diapasão do livro de Jó, vamos discernir o lugar de Deus no coração e na experiência vivida por cada um de nós. Depois, vamos permitir ser conduzidos ao deserto
lugar de solidão, de encontro com a nossa alma, para ali, destituídos da visão hipócrita e ilusória, sejamos confrontados com a realidade do nosso caráter. Vamos discernir, irmãos, o nosso coração, quando todos os outros estímulos exteriores e mesmo a nossa teologia já não oferece motivo algum da nossa integridade, da nossa amizade com Deus, que tem que ser desinteressado. E aí, quando tudo que resta somos nós, desnudos, tudo que resta somos nós completamente desnudos, e diante de nós, Deus, a sua glória, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, que esteve na vida de Jó e estará conosco também. Do mesmo modo como aconteceu com Jó, pode ficar certo uma coisa: tudo aquilo que foi perda, como diz aqui o verso 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía, não porque Jó merecesse, não porque Jó sofresse, tinha sofrido, não porque mereçamos, não porque nós temos sofrido, temos experimentado coisas horríveis na nossa experiência, mas simplesmente porque Deus é Deus. Glória a Deus. E Ele está conosco nessa jornada de vicissitudes e de problemas, onde sem Ele nós estamos irremediavelmente perdidos, mas com Ele nós estamos certos da vitória, porque com Ele nós somos mais do que vencedores. Que Ele nos abençoe. Amém, meu Deus. Louvado seja Deus. Ficamos de pé, meus irmãos, vamos cantar aqui no 388. E em seguida a bênção apostólica, o tríplice amém, nós estaremos concluindo o nosso tempo. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e para todos sempre. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém. O culto está concluído. Deus abençoe a Deus.